Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Você com a Palavra. Eu sou o Lineker Rodrigues. Hoje no Você com a Palavra eu estou aqui com meu irmão Fabrício, evangelista Fabrício Inácio. Ele vai estar trazendo a palavra para a gente. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Glória a Jesus. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que estará me assistindo esse canal, do nosso irmão Lineker Rodrigues, você por gentileza se inscreva, compartilha, para que vidas venham ser alcançadas. Ainda que nós hoje, nessa pandemia, em meio à pandemia, nós estamos impossibilitados de ir na casa de alguém, mas a gente não estamos limitados de compartilhar um vídeo. E nós compartilhando, nós estamos colaborando com a obra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para poder liberar para a sua vida. Você que está vivendo uma crise familiar, financeira, uma crise dentro do ambiente que você se encontra, pode ter certeza, Deus tem uma palavra, uma resposta para a sua vida. Nós vamos estar iniciando com uma oração, mas nesse momento eu preciso externar minha gratidão por essa oportunidade que o meu irmão Lineker me concedeu, me confiabilizou. Que Deus venha lhe abençoar, que por intermédio desse canal vidas venham ser alcançadas, transformadas, e que o nome de Yeshua, o nosso Ramachia, ele venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Vou estar iniciando uma oração. Você que puder, depois, por gentileza, medita na palavra, confira, porque Deus ele vai falar contigo. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, ó Deus, nosso soberano, nosso Senhor Yeshua, nosso Salvador, nós nos rendemos, Senhor, diante de Ti. Nós estamos, Senhor, perante o altar, Senhor, na nossa casa espiritual. Ó Deus, nós entregamos nesse momento, ó Pai, a nossa vida. Ó Deus, nós acreditamos, Senhor, ó Deus, na Tua manifestação. E por esta razão, eu chamo a Tua atenção, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, Senhor. Ó Deus, nesta programação, nesse vídeo. Ó Deus, no canal do Teu servo, Senhor. Ó Deus, que por intermédio desse canal, desta programação, ó Deus, o Senhor venha alcançar vidas. Ó Deus, que está passando por um momento dificultoso. Ó Pai, transforma a vida, liberta. Deus, resgata, levanta uma geração esta de adorador, geração esta anunciador do Teu Evangelho. Ó Deus, para que eles venham sair pelo mundo e fazer o Teu ID, pregar o Teu Evangelho, anunciar a Tua volta, Senhor. Foi para isto que o Senhor nos vocacionou, foi para isto que o Senhor nos levantou, Senhor, para pregar a Tua palavra, ó Deus, com verdade, sinceridade, Senhor. Ó Pai, enquanto muitos, meu Pai, estão comercializando, ó Deus, a Tua palavra, nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, sincero, ó Deus, para pregar a Tua palavra, ó Deus, sem retorno lucrativo, sem pensar, meu Pai, em algum benefício financeiro, ó Deus, porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos garante. Ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, esta palavra que será mencionada, Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, a minha vida, toma a vida do Teu servo, continua usando o Teu filho, Senhor, nesse canal, continua, meu Pai, abençoando a vida dele, todas as suas áreas. Ó Deus, que ele seja uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Vou estar compartilhando a palavra com vocês em Atos, seu capítulo 12, conteúdo bastante que me chamou a atenção. Já mencionei algumas vezes e também mencionei na época que eu estava encarcerado. Tive uma oportunidade de pregar dentro do cárcere essa palavra e Deus manifestou o seu poder. Atos capítulo 12, escrito pelo Dr. Lucas, evangelista Lucas, assim como vocês conheceram como evangelista ou como Dr. Lucas, do seu capítulo 12, somente o verso 7, que diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos
as cadeias. Verso 8, vamos ler o verso 8 também. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Um texto bastante conhecido, escrito pelo Dr. Lucas. Ele narra esse conteúdo no período, que os apóstolos estão vivendo uma crise. Nesse momento, os apóstolos estão vivendo uma perseguição. Diz o texto que a igreja primitiva está sendo perseguida pelo seu próprio povo, o povo da sua própria origem. Diz o texto que os apóstolos estão sendo perseguidos pelo fato de ele estar pregando a palavra da cruz, pregando a palavra da ressurreição, pregando a palavra que dá vida, que dá essência, que transforma. Diz o texto sagrado que nesse período os apóstolos estão tentando sido parado, estão tentando parar a igreja primitiva. Por quê? Porque as vidas que estão sendo alcançadas pela palavra que os apóstolos estão pregando, estão sendo tocadas, estão sendo transformadas. E muitos estavam se convertendo do judaísmo para o cristianismo. E isto desperta os judeus. Por este fato, a igreja está acabando de iniciar, passando-se, melhor dizendo, 14 anos de ministério, 14 anos de carreira ministerial, de apostolado. Diz o texto sagrado que nesse momento, no ano 44 depois de Cristo, após Jesus ascender ao céu, ser crucificado, ressuscitar e depois ascender ao céu, ele dá a ordem, da igreja primitiva, dá o início nessa terra. Diz o texto que após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, os apóstolos, ele inicia o seu ministério, um ministério que vai chamar bastante atenção mundialmente falando. Diz a Bíblia que nesse momento os apóstolos continuam se dando, uma continuidade naquilo que Cristo estabeleceu. E o que Cristo estabeleceu foi uma igreja primitiva. E esta igreja primitiva estava na incumbência de nada mais, nada menos anunciar a palavra da cruz, a palavra que salva, a palavra que transforma a vida, a palavra que perdoa pecado. Não importa qual seja o pecado, o que importa é que quando a palavra é pregada, a palavra tem o mesmo potencial de perdoar qualquer um pecador. Diz o texto que nesse momento muitos estão se convertendo, e isto desperta uma atenção, uma afronta para os judeus que era o próprio povo dos apóstolos. Diz o texto que agora os judeus, eles estão indo se apresentar perante o Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, quando percebe a visita dos judeus, e quando os judeus apresentam a causa, dos judeus, glória, diz o texto sagrado, que agora Herodes percebe que é a oportunidade propícia para ele de matar a igreja primitiva. Ele matando a igreja primitiva, Jesus, glória a Jesus, ele matando a igreja primitiva, ele iria fazer o seu nome iria se levantar, pessoas iriam, homenagear o seu nome. Por quê? Porque ele matou alguém, porque ele acabou com a igreja. E isto vem de geração em geração. Nós sabemos que a família herodiana, começando do Herodes o Grande, ele tem um costume de matar alguém. E isso inicia com Herodes Grande, que quando Jesus Cristo nasceu, ele tenta matar Jesus Cristo. E como ele não acha Jesus Cristo, ele agora manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, até chegar em Jesus, porque Jesus tinha acabado de nascer. Então isto vem acontecendo de geração em geração na família herodiana, e isto vai acontecer na família, de Herodes Agripa. Herodes Agripa, ele percebe que é o momento propício de ele matar a igreja, ele acabar com a igreja, para que o teu nome venha a ser estabelecido na terra, para que o seu nome venha a ser adorado na região. Diz o texto que nesse momento ele manda matar Tiago.
nós percebemos no verso 2 que quando Tiago morre, está acontecendo um cumprimento da profecia. Profecia esta, certa feita, João e seu irmão Tiago, ele se apresenta perante Jesus Cristo. E quando ele se apresenta, eles fazem uma pergunta, eles pedem Jesus Cristo. Melhor dizendo, eles vão fazer um pedido para Jesus Cristo. Qual pedido foi esse? O pedido nada mais eles vão pedir: Senhor, deixa nós se assentarmos do teu lado, à tua esquerda, e o outro à tua direita. Jesus Cristo percebendo, e essa pergunta, eles vão direcionar, Jesus Cristo direciona uma pergunta para ele, dizendo: vocês podem beber do mesmo cálice que eu bebo? Vocês podem ser batizados do mesmo batismo que eu sou batizado? Diz o texto que de fato eles respondem: sim, nós estamos preparados. Mas quando Jesus ele fala do cálice, existe 2 tipos de cálice, dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro cálice que Jesus vai ressaltar é esse primeiro cálice, quando ele fala para os 2 irmãos, Tiago e João: vocês podem beber do cálice que eu bebo? Quando ele fala desse primeiro cálice, é o cálice da perseguição, é o cálice da aflição, é o cálice da dor, é o cálice da lágrima, é o cálice do sofrimento. O segundo cálice que Jesus ressalta é o cálice de Mateus capítulo 26, quando eles estão comemorando a última ceia perante a mesa. Aquele cálice é nada mais, nada menos, segundo a Bíblia, é o cálice da nova aliança. Então nós percebemos da Bíblia Sagrada que existe 2 tipos de cálice. Primeiro cálice, perseguição, aflição, a dor. Segundo cálice, a nova aliança. A nova aliança que Yeshua fez com todos nós nessa terra. Pois bem, nesse momento que o apóstolo Tiago é morto, diz o texto que Herodes Agripa dá ordem para poder prender Pedro. Por quê? Porque se Pedro fosse morto no período da Páscoa, aconteceria um escândalo, dentro da região. E porque não podia, era proibido de acontecer a morte nesse período de crucificação, nesse período de comemoração pascual. E percebemos que agora Pedro vai ser lançado dentro da prisão. E qual era o objetivo de Herodes? Lançar Pedro dentro da prisão. O objetivo era matar ele após acontecer o período da festa da Páscoa. E nada mais, a Páscoa é comemorada, o antepassado dos hebreus, quando estavam saindo, sendo liberto do Egito, dentro da prisão, naquele cativeiro. O povo clamou e Deus ouviu, levantou Moisés e livrou o povo daquele cativeiro. Diz o texto que a Páscoa, ela tem um costume, e o costume da Páscoa é para comemorar os antepassados hebreus que estavam presos dentro do Egito, no cativeiro, sendo afligido. Diz o texto sagrado que após a saída deles, foram estabelecido um costume. Qual costume é esse? O costume era de todos os dias da Páscoa, tinha que soltar um preso. Nós entendemos que quando Jesus é apresentado perante Pilatos, no dia de Páscoa, antes da sua crucificação, que apresenta Jesus e Barrabás, nesse momento está acontecendo o cumprimento desse costume, porque de costume tinha que soltar um preso. E só que nós percebemos que nesse capítulo 12 só vai falar que Pedro está preso. Se nós pegarmos o capítulo 5 e o capítulo 16, nós vamos perceber que o capítulo 5 vai falar que os apóstolos, todos os apóstolos estavam presos, mas o anjo livrou. No capítulo 12 fala que Pedro somente estava preso, mas agora no capítulo 16 vai falar que Paulo e Silas e outros presos estavam encarcerados. Percebe? Que a ordem, o costume da Páscoa era soltar um preso. Então, ou seja, se somente tinha Pedro, Herodes tinha que executar a ordem, a lei, o costume que existia em Jerusalém, soltando um preso. E quem estava preso? Somente Pedro. Então, quem tinha que soltar? Só que Pedro agora está sendo ocultado. Herodes vai ocultar Pedro, não vai apresentar Pedro como prisioneiro. Mas por quê? Para o objetivo de matar, para o objetivo de acabar com o ministério, com o objetivo de acabar com o sonho, com o objetivo de frustrar os projetos. Entenda, enquanto Herodes não está querendo
executar o costume que for estabelecido perante Deus. Deus não precisa de ninguém para poder livrar o servo teu de dentro da prisão. Eu lembro bem que quando eu estava dentro da prisão, afligido, após eu pregar esta palavra, sangrando por dentro, eu disse para mim mesmo: não estou aguentando, não estou conseguindo, não vou mais aguentar, eu estou a ponto de morrer, porque a cadeia em si, o cárcere em si, ele te proporciona aflição, te proporciona dor, ele te proporciona angústia, e no meio desse cárcere, quem não me garante que Pedro está vivendo o que eu vivi? E nem quem não me garante que Pedro estará agora pensando: é o fim da minha história, é o fim do meu ministério, é o fim do meu sonho, é o fim da minha história. Mas enquanto Pedro estava dizendo que era o fim, enquanto também muitos estavam falando: agora eu quero ver o ministério dele ir avançar, agora eu quero ver o ministério dele ir além, porque ele agora, a partir do momento que acabar essa festa da Páscoa, ele vai ser morto. A história de Pedro já estava contada para o fim dele, mas enquanto alguém estava dizendo, botando um ponto final na história de Pedro, o céu estava se levantando, Deus estava levantando os seus anjos, dizendo: vai lá, enquanto a terra está dizendo que é o ponto final da história de Pedro, eu estou dizendo que é o início de uma história que eu tenho com Pedro. Eu entendo que dentro da prisão não é a história de, não é o fim da história de ninguém. Dentro da prisão não é o fim da história de ninguém. Dentro da prisão não é o fim da família de ninguém. Dentro da prisão não é o fim dos propósitos de ninguém. Dentro da prisão é o ambiente propício para Deus revelar aquilo que Ele tem para nós. Eu entendo que dentro da prisão Deus levanta, dentro da prisão Deus transforma, dentro da prisão é o lugar que Deus escolhe para se encontrar com alguém. Enquanto eu estava encarcerado, glória, enquanto eu estava dentro daquele lugar de aflição, Deus armou o cenário para se encontrar comigo. Enquanto eu estava pensando que é o fim da minha história, Deus estava dizendo: é o início daquilo que eu escrevi para você. Enquanto alguém está falando para Pedro: Pedro, acabou para você. Existe uma igreja orando por Pedro. Enquanto a igreja está orando, o céu está se levantando, dizendo: enquanto tem um povo adorando, orando, enquanto também tem alguém falando, acabou para Pedro, eu estou dizendo, por intermédio da igreja, por intermédio de alguém que está orando, acreditando na nova história, eu estou enviando o meu anjo para poder libertar Pedro. Enquanto Herodes está dizendo: eu vou acabar com ele, enquanto Herodes está falando: acabou o ministério dele, enquanto Herodes Agripa está dizendo: é o fim da história dele, o céu está dizendo: é ruim, você só preparou o cenário para mim entrar. Enquanto Herodes está dizendo que o cenário era de morte, Jesus estava falando: esse cenário é um cenário de refúgio, esse cenário que para você é de morte, para mim é cenário de mudança de história. E Pedro estava vivendo um período muito difícil da tua vida. Pedro estava frustrado, Pedro já estava inconformado com aquilo que ele estava vivendo. Portanto, diz o texto que quando o anjo desce dentro da cela de Pedro, diz a Bíblia que ele vai encontrar Pedro dormindo. Pedro já estava conformado, Pedro já estava concepcionado que iria ser morto. Mas só que quando existe alguém falando que é a história de vida, a história de Pedro, Deus já está dizendo: não, é o início daquilo que eu tenho preparado para você. Às vezes você está vivenciando algo muito difícil. Pode ser que tenha alguém da tua família que está encarcerado, pode ser que alguém dentro da tua família está numa situação difícil, dentro de uma prisão. Escute aqui que eu vou te falar. Dentro dessa situação, Deus ele arma um cenário para se encontrar com alguém que está dentro desse cenário. O cenário não é de morte. Esse cenário que Pedro está vivendo não é o fim da história dele, não. Esse cenário que Pedro está vivendo era para despertar aquilo que Deus tinha preparado para ele. O cenário pode ser até de morte, mas para Deus não. Para Deus o cenário não era de morte, o cenário era de vida, o cenário era de transformação, o cenário era de mudança de história, o cenário era de propósito do céu. Enquanto para Herodes era um cenário de morte, para o céu era um cenário de vida, um cenário de restauração, cenário de ministério. O anjo desce dentro da prisão para nós terminarmos
terminar, diz o texto que agora o anjo toca no lado de Pedro, despertando ele, dizendo: levanta-te depressa. Enquanto Pedro está se levantando, Pedro já está descalçado, Pedro já está sem a tua capa, Pedro já está sem o seu cinto, e diz o texto que a coisa que um anjo vai dizer é dizendo para ele: ó, cinge-te com o teu cinto. O cinto, se nós repararmos no livro de Éfesos, do seu capítulo 6, o cinto representa o cinto da verdade. Sem a verdade não tem como você alcançar o propósito do céu. A outra coisa que o anjo vai falar para ele é dizendo: calça a tua sandália. E no mesmo livro de Efésios, no mesmo capítulo, a sandália está se referindo, apóstolo Paulo vai ressaltar bem que a sandália da preparação do evangelho. Sem a sandália você não alcança o evangelho, sem a sandália você não tem a essência para estar no altar pregando, sem a sandália você não alcança ninguém. Oh glória! Agora o terceiro tópico que o anjo vai bater é: veste a tua capa. Essa capa é uma capa que todas as autoridades usavam, tanto a autoridade, tanto os reis. Os reis que usavam essa capa representava-se a sua autoridade. Assim se fez com o apóstolo Pedro. Porque o anjo falou para ele botar a capa? Por quê? Porque sem autoridade ninguém consegue, chamar a atenção do céu. A princípio, para você conquistar o céu, para você alcançar o objetivo do céu, a princípio a chave, a senha é a capa. O anjo está dizendo para ele: Pedro, sem a capa não tem como você viver um milagre. Pedro, sem o cinto, sem a verdade, na mentira, você não tem como viver os projetos de Deus. Pedro, sem a sandália, sem a preparação do evangelho, não tem como você alcançar os propósitos. E alguém pode ser que está afastado, alguém pode ser que perdeu até a autoridade ministerial, alguém pode estar nesse momento sem a sandália, perdeu a esperança, perdeu o foco do altar. Mas Deus está dizendo: o cenário que você está vivendo não é o fim do teu ministério, não é o fim dos propósitos do céu, não. O cenário que você está vivendo é um cenário propício para Deus realizar aquilo que Ele projetou para você. E dentro da prisão que eu estava, Deus me deu um tema muito importante que eu apliquei na minha vida. E que tema é esse? Enquanto na terra eu estou, Deus está preparando um projeto para mim, para executar nessa terra. Enquanto eu estava vivendo um cenário dentro da prisão e a sociedade falando que é o fim da minha história, oh glória a Deus, estava dizendo: é um cenário propício para eu realizar os meus projetos na sua vida. Então não desista dos teus projetos, ainda que você está sendo perseguido, ainda que alguém não acredita mais em você, ainda que alguém está te defamando, ainda que alguém está te caluniando, te perseguindo, tentando frustrar teu ministério. Deus está dizendo: continua, porque eu estou vendo o meu anjo, está se cumprindo hoje. Salmo 91, verso 10, o salmista vai escrever: o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Pode ter certeza, Deus hoje está liberando o teu exército de anjos dentro da tua casa, e Deus está dizendo: tem resposta para você. Enquanto tem igreja no altar orando pela tua vida, Deus está dizendo: eu estou enviando providência para a tua casa, estou enviando providência para a tua família, estou enviando providência naquilo que tu tem buscado. Se prepara, que esta semana é semana de vitória e de resposta para a sua vida. Até aqui eu agradeço, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar o meu irmão, em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Deixe seu like nesse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado a todo mundo.